Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, diretamente do campo da região de Uberaba, Minas Gerais, hoje dia 10 de maio do ano de 2018, e nós vamos iniciar hoje um mini curso sobre as leis espirituais. Se você quiser ouvir outras reflexões, acessa youtube.com/voz espiritualista. Muito bem, já tem algum tempo que eu pretendia trazer esse tema, mas eu acho que chegou a hora. Então, as próximas reflexões, exceto do Evangelho no Lar, que agora será feito aos domingos à noite, todas as demais, até terminar essa série, serão sobre as leis espirituais. E eu vou usar como referencial teórico o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, a partir da terceira parte. E nesse mini curso nós vamos falar sobre a lei divina ou natural, que é o nosso tema hoje, a lei de adoração, lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei do progresso, lei de igualdade, lei de liberdade e lei de justiça, amor e caridade. Então são essas as leis que eu retirei de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, parte terceira, e que nós vamos nos basear para trazer essa série de reflexões. Eu vou partir das informações que estão no Livro dos Espíritos, mas eu não vou me limitar a ele, ok? Então, se você tem interesse nesse tema, se você quis saber, ou sempre se perguntou sobre as leis espirituais, então eu creio que esse mini curso vai te interessar, beleza? Bom, vamos lá. Para a gente começar a entender essas leis, nós temos que partir de um princípio que é muito básico e muito simples. As leis divinas se dividem em duas partes: as leis materiais e as leis espirituais. As leis materiais são as leis que regulam a matéria como um todo, a vida, a biologia, a química, a física, a astronomia e por aí vai. São essas leis que se tornaram objeto de estudo da nossa ciência, que ainda é bastante materializada. Ou seja, a ciência humana, ela aborda apenas um lado do problema, que é o problema da matéria. Então a gente tem, física, química, matemática, biologia e por aí vai, uma série de áreas que estudam como a matéria se comporta, a vida se comporta, mas apenas de um ponto de vista espiritual. O outro lado ficou esquecido das ciências e se tornou objeto das religiões, que são as leis espirituais, onde há informações sobre código de conduta, código moral e por aí vai. Acredito que um dia no futuro as nossas ciências também abordarão as leis espirituais como cotidianas e um complemento necessário à compreensão da vida. Nós atravessamos uma época muito materialista do mundo, onde cada vez mais as pessoas estão se enfronhando na matéria, querendo apenas saber de matéria, querendo ter muito dinheiro, viver de luxo, satisfazer os desejos, viver de prazer, etc. Como se a vida fosse um imenso parque de diversão. E isso faz com que a vida humana não tenha propósito, né? Quantas filosofias não existem por aí dizendo que a vida não tem objetivo, que a vida não tem propósito, que somos nós que devemos dar propósito a ela? Não, a vida tem propósito, claro. Eu não estou aqui por acaso. Uma série de processos aconteceram para que eu chegasse até aqui. Então eu fui criado por Deus em algum momento. Deus quis que eu evoluísse e deu início à imensa roda das reencarnações, onde eu vou me aprimorando e desenvolvendo. Então a vida tem finalidade sim, eu não estou aqui a passeio, né? Então as doutrinas materialistas trouxeram uma visão muito pessimista para o mundo. E aí a importância de nós conhecermos as leis espirituais. Essas mesmas leis, como eu disse, e que acabaram ficando legadas às religiões, foram compreendidas de diferentes formas em diferentes épocas, mas elas guardam uma essência em comum.
Se nós conseguirmos estudar sobre várias religiões diferentes, analisando e examinando seus fundamentos, nós vamos ver que várias delas possuem muita semelhança em seus princípios fundamentais. Elas se divergem quase sempre no que se refere à prática, à forma exterior, mas a essência é praticamente a mesma. Eu costumo até usar um exemplo, né, para referenciar isso, que é, por exemplo, a lei do retorno. Na Umbanda se fala muito em lei do retorno. O que que significa isso? Que aquilo que eu faço, seja bom ou ruim, gera consequência, e essa consequência retorna para mim. Se você vai lá no budismo, isso é chamado de karma. Se você vai para o espiritismo, isso é chamado lei de causa e efeito. Se você vai para a Wicca, isso tem um nome, lei tríplice. Apesar que aí há um acréscimo, né? Volta 3 vezes, mas o princípio está ali, o que você faz volta. Então a gente vê vários movimentos diferentes que dá nomes diferentes, mas a essência do processo é a mesma. Então não é à toa que várias religiões têm princípios muito semelhantes, divergindo quase sempre no que se refere à prática, à forma, ao exterior. Então os espíritos começaram a dizer isso para Kardec, para mim essa é uma das maiores contribuições do espiritismo, mostrando que, da mesma forma que as leis materiais são válidas em todo canto do universo, e é justamente por isso que os cientistas conseguem falar sobre uma estrela que está a 50 anos-luz daqui, ou conseguem até determinar a atmosfera de um planeta que só é visível através de um telescópio ultra sofisticado, porque as leis da matéria são as mesmas. Se elas fossem diferentes em cada canto do universo, então nós muito provavelmente não conseguiríamos estudar e compreender outros planetas, por exemplo. Mas não, os mesmos processos químicos que acontecem aqui acontecem em Marte, acontecem em Sirius, acontecem em Alpha Centauri, por aí vai. Então há uma unidade no universo. Existem leis que regulam a matéria. Mas do ponto de vista espiritual, será que é diferente? E os espíritos vêm nos esclarecer que não, é a mesma coisa. As mesmas leis e princípios que são válidos para o homem na Terra, também são válidos para civilizações que existem lá do outro lado do universo, numa galáxia que nós nunca ouvimos falar. As leis são as mesmas. A divergência é sobre a sua compreensão, mas elas são as mesmas. Então, se aqui na Terra eu sou um espírito encarnado e estou aqui para evoluir, um outro espírito que nasceu numa constelação lá de Andrômeda, na galáxia de Andrômeda, num planeta que eu nunca ouvi falar, também está submetido ao mesmo processo. A paternidade divina não se estende apenas ao nosso pequeno planeta, mas a toda a comunidade de mundos infindáveis que existe espalhados por todo o universo. Por isso que os fenômenos químicos, os fenômenos físicos, muito provavelmente os fenômenos biológicos são os mesmos em toda parte. O que não quer dizer que toda forma de vida tem que ser igual. Basta a gente examinar, por exemplo, a diversidade da vida na Terra, né? Nós evoluímos dos primatas. Mas em um mundo onde a evolução aconteceu, por exemplo, através dos répteis ou dos peixes, como é que seria as pessoas deste mundo? Elas teriam feições e aparências muito diferentes das nossas. Mas as leis que fazem esse processo são as mesmas em toda parte. Então, a nossa ciência já se ocupou e muito do estudo da matéria, né, das leis físicas, as leis materiais, e as religiões estão começando, de forma mais madura, a estudar as leis espirituais. E esse crédito, no meu ponto de vista, cabe ao Espiritismo. Que a partir do momento em que o Espiritismo surge com esses conceitos, que não são propriamente novidade, porque isso já existia no Hermetismo, mas quando ele populariza e traz a opinião dos espíritos sobre este tema, então as pessoas começam a se questionar a este respeito e começam
a olhar para si mesmas como parte de uma coisa muito maior. Porque se o nosso planeta nos parece gigante, basta imaginarmos o nosso sistema, a nossa galáxia, que aí a coisa assume aspectos quase inimagináveis. E é confortador saber que Deus vela por todas as suas criaturas, que as leis físicas e espirituais são as mesmas em toda parte, que assim como eu, existem trilhões, talvez quadrilhões, quinquilhões de espíritos por aí, passando pelo mesmo processo evolutivo. Então nós não estamos sozinhos, nem do ponto de vista físico, nem do ponto de vista espiritual. E quando nós amadurecermos enquanto espécie, enquanto civilização, sem dúvida alguma nós faremos contato com outras civilizações de forma aberta, clara, precisa, nada de luzinha fazendo pisca-pisca no céu não. Mas até que isso aconteça, a humanidade precisa evoluir. Então, se você gosta desse tema, se você se interessou por tudo que eu falei até aqui, escute as demais reflexões, compartilha, tudo que eu produzo é grátis, ninguém tem que pagar nada, não tem propaganda do Uber para encher o saco no canal, é tudo livre. A única coisa que eu peço é, se você gostou, curta, se inscreva no canal e compartilhe com pessoas que você acha que talvez se interessem por essa temática. E você que está me ouvindo que não tem uma religião definida, saiba que, se você compreender apenas essas leis que eu vou trazer aqui, que não são todas que existem, mas é apenas um apanhado, um esboço geral, você terá conhecimento e condições espirituais suficientes para levar a sua vida numa boa, com tranquilidade, com paz no coração, serenidade no olhar e, acima de tudo, felicidade no coração. Se você quiser ouvir outras reflexões, youtube.com/Voz Espiritualista. Um abraço.